Bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí nessa sexta-feira, dia 4 de agosto, em mais uma live literária. Vamos bater papo com autores nacionais, fazer sorteio. Ai, que delícia! Lembrando que hoje a gente dá uma paradinha e só volta segunda-feira, tá? Nossa, a autora já entrou, vamos chamar? Normal, isso acontece com todo mundo. Querida, Sim, tudo bem? Seja muito bem-vinda. muito obrigada. É um prazer estar aqui. Ah, que maravilha. Tua primeira live literária? Sim, primeira. Responsabilidade, né, gente? Bom, antes da gente começar, eu quero muito te agradecer pelo seu tempo, sua disponibilidade de vir aqui bater um papo com as pessoas sobre o seu livro, falar sobre tua história. Essa ponte é muito importante. Então, muitíssimo obrigada, tá? Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui podendo compartilhar um pouquinho desse amor pela leitura, pela escrita. É um prazer. Ah, e outra, já peço desculpas aí, porque estou com uma crise alérgica muito grande e o Coffee Coffee tem me acompanhado nas entrevistas. Sei que para algumas pessoas isso incomoda, então eu já peço mil desculpas, tá? Muito bem. Pode ficar tranquila, viu? Porque entendo perfeitamente esse negócio de alergia. Ai, faz parte, esse tempo Terrível. louco, mas tudo certo. Agora você é de qual lugar do Brasil? Eu sou do interior de São Paulo, moro em Jaguariúna. Interior de São Paulo. Conhece o Rio? Não, ainda não tive oportunidade. Quem sabe um dia. Que delícia! Então, se vier para a área carioca, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, tá? Com certeza. Esse ano a gente vai ter Bienal aqui no Rio. Você vai poder Ah, acompanhar, então. Eu estarei lá fazendo live, fazendo vídeo. Então, o pessoal que não vai conseguir ir, vai conseguir acompanhar através do IG. E aí eu te mando para você aproveitar também, desfrutar da Bienal esse ano. ai, que bom. Vou agradecer muito, vou acompanhar tudinho. Ah, linda! Agora, Isabela, me diz uma coisa. Eu estou aqui com o teu material de Agnes, né? O nome do livro da nossa autora se chama Agnes. Você tem ele físico aí ou não? Não, ele vai ser só e-book, por enquanto. Ah, você começou aí pelo e-book. Você tem previsão para botar ele físico ou você vai deixar ele digital? Por enquanto, eu vou deixar ele digital, porque ele é um conto de 50 páginas, mais ou menos. Então, eu vou deixar ele digital, vou ver como que o pessoal vai receber esse projeto tão especial para mim. E aí, tenho planos para torná-lo físico, mas ainda sem data prevista. Ah, uma boa estratégia, hein, gente? É o teu primeiro livro publicado? Sim. Excelente estratégia, Isabela. Por quê? Provavelmente você ainda não captou um número de leitores grande para investir numa versão física. De repente fique parado tudo ali. Então, a estratégia que você está usando é muito válida. Trabalhar o teu livro digitalmente, para numa próxima publicação ou num planejamento de transformar a Agnes em versão física, você ter o teu público excelente. Muito. Eu gosto de escritora que pensa, gente. Que usa a cabeça para Precisa? pensar. Uhum. Agora, Agnes, do que se trata Agnes? Bom,
Agnes é um conto que fala muito sobre amizade, né, de uma maneira um pouco diferente. Então nós temos as nossas protagonistas aí, né? A Agnes e a Marcela, elas são melhores amigas desde a época da escola e permaneceram com essa amizade no decorrer da vida adulta, né, nesses desafios da vida adulta. Elas ainda são jovens, têm 20, 28 anos ali, então elas ainda são jovens, mas já passaram por muitas coisas na vida adulta. E elas estiveram juntas nesses momentos marcantes pelos quais elas passaram, faculdade, relacionamentos, né? O casamento da Agnes com o Hector, o falecimento também da irmã da Marcela, elas passaram por tudo isso juntas e elas são muito unidas, né? E em determinado momento elas têm esse ritual de jantarem juntas às terças-feiras para conversar sobre a semana, porque são duas mulheres muito ocupadas, então elas não têm muito tempo de conversar sobre coisas mais profundas durante a semana, né, na rotina delas. E em uma dessas terças-feiras a Agnes não aparece. E é a partir disso que a nossa história vai caminhar, né? Vamos descobrir se a amizade delas é forte bastante para que Marcela possa descobrir o que aconteceu. Então a gente tem uma história, um conto de suspense aí. Quer dizer, com personagens femininas. Nós temos numa tacada só 3 meninas. A Marcela, a Agnes e a irmã da Marcela, né? Ah, não, a gente tem um Heitor também, né? O Hector. Temos o Hector. Na verdade, a nossa história aí, ela engloba 4 meninas, né? Principalmente, e o Hector, né? Nós temos a Marcela e a Agnes, são melhores amigas. Nós temos a Naomi, que é uma irmã da Agnes, né? Que mais pra frente vai entrar aí na história também. E a Gisele, que é uma outra personagem que o pessoal vai conhecer. Não vou dar spoilers aqui, né? Mas que o pessoal vai conhecer. E elas ali vão ter que se juntar, apesar das diferenças, apesar das realidades diferentes, para conseguir descobrir o que aconteceu com a Agnes. Então, olha só, gente. A gente tem um conto de 50 páginas, onde a autora colocou ali desaparecimento, mistério e suspense. Ô Isabela, é óbvio que para a gente desenvolver uma trama como a sua, eu, por exemplo, precisaria de pelo menos 200 páginas, porque eu gosto de formar as coisas e tal. Você usou a maneira prático-objetiva para que o teu conto tivesse 50 páginas, mais personagens que vão se desenvolvendo. Como é que foi o teu método de escrita, o processo de escrita, para tu pegar 4 personagens, 4, 5 personagens, botar um desaparecimento, inserir mistério e atrair o leitor? Em 50 páginas. Sim, foi um desafio muito grande, primeiramente, porque eu também gosto de colocar muita coisa, eu gosto de desenvolver bastante os personagens. Então a ideia era que fosse uma história maior, mas esse conto ele tá vindo de um projeto super especial que é a Academia de Escritores, da qual eu faço parte. E a ideia é que ele seja como um TCC da nossa caminhada, né? E assim, primeiro pela parte prática, não daria tempo de eu fazer um livro bem desenvolvido com tantas páginas do jeito que eu gostaria, né? Então eu optei por algo mais curto e tive que aprender nas escritas e reescritas ali, no planejamento dos meus personagens, no planejamento da trama. Eu tive que ir trabalhando em como que eu conseguiria passar essa sensação, segurar aquele suspense, segurar aquele mistério até o encerramento e conseguir desenvolver os personagens de maneira que as pessoas se apegassem ou pelo menos se emocionassem de algum modo com eles. Sim, tem alguém falando assim: minha filha é linda. Temos alguém, é um pai ou uma mãe? Meu pai está aqui, minha mãe também está em algum cantinho, eles são grandes fãs. Estou vendo aí. Agora, Isabela, esse conto foi publicado em que ano?
Esse conto será publicado, aliás, este mês. Estamos aí numa fase de estreia, ok? Eu estou ajustando os detalhes finais para ser publicado, mas se tudo correr de acordo com o plano, dia 15 de agosto ele estará na Amazon. Tô chocada, gente. Eu tô chocada. Porque quando eu vou entrevistar os meus escritores, eu falo, pô, mas você não sabia que ela ia publicar? Eu tento pegar o mínimo possível. Porque eu quero ser surpreendida como vocês estão sendo. De saber que a escritora vai lançar, eu deixo elas à vontade para me mandar todas as informações que elas querem. Mas eu amo ser surpreendida. Eu não sabia que a Agnes ia ser lançada agora. Eu sabia que nós íamos trabalhar numa obra que estava ali já pronta para... Mas não sabia que ia ser agora, em agosto. Olha que maravilha. 15 de agosto, ou seja, você vai fazer pré-venda. A pré-venda já está rolando, ou não? Ainda não. Eu decidi por não fazer pré-venda por enquanto. Eu quero que seja uma surpresa mesmo para os leitores, que seja algo que eles conheçam assim na hora mesmo. Então, nós teremos a estreia dia 15 de agosto e eu estou muito empolgada com isso. Eu espero que os leitores também estejam. Que delícia! Qual é o teu Instagram, Isabela? Meu Instagram, eu não sei se está aparecendo para o pessoal aí, por aqui não consigo ver. Nos comentários. Deixa eu colocar aqui nos comentários. Mas é o @partitura literária. É um espaço onde eu consigo falar bastante sobre... Vou colocar aqui. Deixa eu ver. Acho que Partitura literária, gente. Já segue o Instagram da escritora para vocês acompanharem. Que vai ter lá, aviso quando lançar, quando sair, vai estar tudo lá. E quando você lançar, me manda o link e o banner para que eu possa compartilhar nas minhas redes também, tá? Claro, pode deixar, com certeza você vai receber aí em primeira mão também. Agora, você, como escritor independente, porque você está publicando seu primeiro livro de forma independente pela Amazon, não foi por uma editora, pelo que eu estou vendo aqui. Você escolheu essa capa belíssima, esse nome forte, Agnes, querendo ou não, é um nome forte. E, cara, essa capa, isso é inteligência artificial, não? Não, de jeito nenhum. Essa capa foi desenhada. Essa capa foi desenhada por uma das minhas melhores amigas, que é ilustradora, que tá aqui no Instagram. Depois eu posso te passar certinho o arroba dela, porque ela tá recentemente. Então eu ainda não tive tempo de memorizá-lo. Mas ela que fez a capa, a gente conversou assim por horas nas ideias que a gente tinha, o que a gente queria passar com essa capa, como que a gente queria expressar, né, essa história dentro de uma imagem, e ela fez essa obra de arte. Gente, se a ilustradora estiver aqui na live, se pronuncie, por favor, deixando o seu arroba nos comentários, porque as entrevistas são assistidas por muitos autores, que às vezes precisam de indicação de ilustradora. E pelo que eu estou vendo aqui na capa da nossa escritora, você faz um trabalho sensacional. E se você não estiver na live e estiver me assistindo depois, não deixe de botar o seu arroba nos comentários da live gravada, tá? Monique, achei aqui, ó. Achou? Achei aqui o arroba dela. Vou colocar aqui. Stories Become Sketches é o Instagram da minha grande amiga Natália. Ela é uma ilustradora maravilhosa. Stories, become, sketches. Muito bem, esse aí é o Instagram da ilustradora, da nossa escritora. Agora, Isabela, para você criar essa história, conto é uma coisa mais prática, mais dinâmica, tem que ser mais desenvolvida da melhor maneira possível para agarrar o seu leitor do início ao fim. Qual foi o seu maior desafio em produzir um conto de 50 páginas
inserindo mistério e personagens que são marcantes ali na narrativa? Nossa, eu diria que o meu maior desafio foi provavelmente encontrar o ritmo certo para que as coisas não ficassem nem lentas demais, nem rápidas demais, para que eu pudesse manter, né, o leitor interessado e manter ali o suspense ativo, sem correr com as coisas, né, para que tudo seja bem explicado, para que tudo seja bem desenvolvido dentro do espaço que eu tinha. Então, foi uma coisa bem desafiadora, foram muitos passos de planejar e replanejar, escrever e reescrever, principalmente dentro dos personagens, né? Porque a gente corre o risco sempre do personagem ficar raso quando a gente escreve em poucas páginas, mas deu super certo. Eu fiquei muito contente com o resultado e é um desafio que vale a pena no final. Pois é, essa tensão que o suspense exige da gente. Eu não escrevo suspense, escrevo drama. Mas meu último livro foi sobre um crime. E óbvio, crime tem suspense, crime tem mistério, porque é uma trama toda ali em volta disso. Como é que você constrói a tensão no teu livro de suspense sem perder o fio da meada? Mesmo que seja em 50 páginas, essa objetividade na tua história, ela precisa ser maior ainda, para você não enrolar os teus leitores. E aí você desenvolver essa tensão é um pouco mais difícil, ou não? É bem difícil, porque assim, você tem que ter um equilíbrio muito grande, né? De manter a atenção sem correr com a história e ainda desenvolver bem sem deixar arrastado. Porque o mistério e o suspense, eles têm muito disso, né? Você precisa ter um equilíbrio muito grande das duas coisas para que o leitor não fique cansado no decorrer do desenvolvimento. Então ele tem que ficar preso ali, você tem que manter o suspense ativo, mas você também não pode correr demais, porque senão as coisas ficam sem explicação. E aí parece que o seu final ele foi inventado num passe de mágica. Não é assim que funciona, né? As pessoas precisam correr atrás das histórias, correr atrás da verdade, e isso leva tempo, e isso exige ali uma dificuldade e um esforço muito grande. Mas eu acho que o ponto crucial, eu vou falar muito sobre isso, não tem jeito, que é o planejamento. Principalmente quando fala de mistério, fala de suspense, precisa ter um planejamento muito bem feito. Assim como a fantasia, por exemplo, que você está criando um universo completamente novo e você precisa ter um planejamento bem detalhado para nada fugir, para você não chegar em nenhuma redundância ou em um furo de roteiro no final das contas. Assim, o mistério também precisa. Então, você precisa ter um desenvolvimento muito bem feito, um planejamento muito cuidadoso para garantir que você vai dar esse suspense, vai manter a pessoa curiosa com a sua história, mas também vai desenvolver os seus personagens e desenvolver a trama para que as coisas façam sentido até o final. Muito bem. Agora, publicando seu primeiro conto de maneira independente, quando que essa chave virou para você? Quando que você falou assim, não, agora eu vou escrever, vou publicar, quero um pedaço de mim no universo e vou encarar? Quando é que foi que você decidiu ser escritora publicada? Uau! Bom, minha história com a escrita ela é muito longa, então eu vou dar uma resumida aqui, porque é uma história de anos e anos e anos, né? Eu sempre gostei de escrever desde criança, sempre gostei muito, participei de projetos na escola em que eu estudava, lá para o sexto ano, ali mais ou menos, que tinha projetos de escrita, sempre gostei demais disso, então sempre fez parte de mim, mas eu ainda não via como profissão. E nem tinha como, né? Eu era muito nova e a escrita, né? Ser escritor profissional nunca foi uma coisa muito vista, muito falada, né? Hoje nós temos aí a possibilidade de sermos escritores independentes, mas 10, 15 anos atrás não era uma coisa tão fácil, tão relacionável. Então, assim, acredito que quando eu virei a chave para ser profissional, foi ali
em 2021, né? Foi recentemente, então. Foi quando eu comecei a escrever uma história, que não é a que eu estou publicando. Eu comecei a escrever um livro, também de mistério, e eu falei, esse aqui eu quero publicar. Então eu comecei a escrever por volta de agosto de 2021, e fui, né, trabalhando nele, fui fazendo as versões e tudo mais. E em 2022 eu tive a oportunidade de conhecer a Caroline Dias, né, que dá cursos de escrita criativa, cursos de leitura crítica, ela é escritora publicada também. E comecei a fazer os cursos, né? Foi o que apareceu para mim e eu achei uma ótima oportunidade de desenvolver. Então, comecei a fazer os cursos, comecei a estudar, aprendi muita coisa dentro do universo da escrita criativa, né? Antes da gente estudar, você sabe ser escritora, a gente acha que é simples e aí a gente começa a estudar e você vê que o buraco é mais embaixo, que tem muita coisa por trás, desde planejamento, de bloco de ideias, de desenvolvimento, técnicas de escrita, como fazer essas coisas funcionarem. Então, eu aprendi muito e fui continuando a minha história, até que surgiu no começo do ano, aliás, no começo do ano não, perdão, em agosto do ano passado, a Academia de Escritores, e eu entrei, comecei a estudar ainda mais, e aí eu fui meio que forçada, assim, um empurrãozinho assim, vai ter que publicar alguma coisa, porque desde o início a gente falava sobre isso, né? Assim, independentemente de ser para a Amazon, de ser assim, no Wattpad, de ser um site particular, mas nós iríamos publicar alguma coisa. Então eu coloquei esse desafio para mim, falei, eu vou publicar, e eu vou publicar na Amazon. Eu vou fazer o processo completo. E cá estou. Olha como é que a mente leva uma pessoa para longe, né? Como tudo começa na cabeça. Eu vou fazer, eu quero fazer, eu posso fazer. Ela foi lá e fez. Todas as limitações vêm da cabeça, todos os sonhos lá na frente vêm da cabeça, tudo que você realiza vem da cabeça. É por isso que eu falo que a limitação está na cabeça, gente. Você só não faz se você não quiser. Existem casos Exatamente. que, mas grande parte é porque é a cabeça. Agora, você costuma escrever ouvindo música? A música tem um papel que influencia na tua escrita ou não? Depende muito. No geral, eu gosto muito de usar música, principalmente no planejamento. Então, se eu estou escrevendo um mistério, eu coloco uma trilha mais puxada para o mistério, para o suspense. Se eu estou escrevendo uma fantasia, eu já coloco uma coisa um pouco mais alegre, mais mágica mesmo. Porque eu acho que me ajuda muito a entrar no clima do que eu vou escrever, né? Mas durante a escrita mesmo, eu evito de ouvir música para o meu cérebro poder se concentrar 100% ali nas palavras que eu estou colocando. Tem gente que consegue, tem gente que não consegue. Eu tenho que escrever sem música, gente. Em silêncio. A música eu acho que me atrapalha aí. Agora, construção dos teus personagens, Isabela. A gente sabe que na hora que a gente constrói um personagem, a gente pega características próprias ou experiências vividas. Existe ali uma característica comum entre você e os seus personagens, até porque elas são meninas, elas são personagens femininas, ou não? Você não usou esse tipo de característica, de técnica para construir seus personagens? Em algumas eu coloquei, principalmente a Agnes, a Marcela e a Naomi, elas têm pedacinhos de quem eu fui, de quem eu sou, de quem eu gostaria de ser, né? Então, elas têm pedacinhos da minha vida, né? Principalmente nas experiências delas, em aspirações. Cada uma delas tem alguma gotinha de quem eu sou, de quem eu fui, ou de quem eu gostaria de ser algum dia, né? Mas eu tentei me afastar um pouco mais, tentei me manter assim, não, elas são as minhas personagens, mas elas não são eu, né? Então, eu tentei me afastar um pouquinho, mas eu sempre gosto de colocar alguma gotinha de quem eu sou,
Eu acho que isso torna também os personagens mais relacionáveis, né? As pessoas que se identificarem com essa característica minha vão se identificar também com os meus personagens e acho que isso é muito legal. Muito bem. Aliás, uma das coisas que é formidável numa leitura é o leitor ou a leitora se identificar com aquela personagem que ele está acompanhando, né? Seja no romance, no mistério. Pô, eu sou igual essa personagem. Aqui eu acho que a autora conseguiu captar a minha essência um pouco. Então isso também é uma forma de deixar o teu leitor preso na tua narrativa. Agora, Isabela, existe ali uma diferença entre suspense, mistério e thriller, por exemplo, ou eles estão todos englobados numa coisa só? Teoricamente, existem diferenças, né? O suspense e o thriller, eles seguem uma linha muito semelhante, né? O thriller, às vezes, ele tem até uma pegada, um pezinho no terror, mas os três seguem trilhas muito semelhantes. E eu acho que, assim, apesar da teoria dizer que há diferenças, para mim não tem como você ter um mistério sem você ter um suspense, não tem como você ter um suspense sem ter um mistério, e os dois estão muito juntos no thriller, então eu acho que não dá pra ter um sem ter o outro, sabe? Porque se você vai escrever um mistério, você sabe que você precisa colocar suspense ali, senão o seu leitor vai largar. E o suspense é a mesma coisa. O que é um suspense, se não a falta de informações? A expectativa pelo que ainda vai aparecer. E o mistério, ele traz isso. Não dá pra você ter um sem ter o outro. Eles se complementam muito. Exatamente. Agora, uma das coisas que mais chamam a atenção no mistério, no suspense, são, claro, as reviravoltas, os famosos plots da história. Você está esperando uma coisa e de repente acontece outra e a escritora leva você para um outro lugar. Você fala, cara, foi tudo que eu imaginei, menos isso. Isso aconteceu muito com o meu último livro, O Crime de Sara Castro, que eu dei tudo para os meus leitores e, na verdade, eu fui arrancando cada uma, tudo que eu dava eu arranquei. Chegou no final, eu dei um plot para eles no final, que eu recebia mensagem no direct 2 horas da manhã. Terminei de ler o seu livro agora. Como é que você faz isso? E nananá, e nananá. Falou, gente, vocês acham mesmo que eu ia dar um final para vocês? Eu sou escritora de drama. Agora que é o meu crime, eu ia botar mamão com açúcar para você. Não, 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 não. Isabela, esses plots na história que causam um misto de revolta, fúria nos leitores, como é que tu desenvolve eles tacando ali os leitores na parede? Olha, eu acho que tem várias formas de você fazer isso, né? Lá no... Quando eu mandei o conto, né, para as leitoras beta, eu mandei e falei assim, ó, vê aí o que vocês acham, me conta o que vocês acham. E tive a mesma reação. Às vezes mandava mensagem, como assim? Eu achava que ia acontecer tal coisa, como que você faz isso comigo? Eu jurava que tal coisa ia acontecer e não aconteceu. Então, assim, existem formas de você fazer isso, né? Eu acho que, assim, uma delas é menos cruel, a outra é mais cruel, mas as duas funcionam. Que é assim, você pode colocar pequenas pistas ali, né, aos poucos, e a pessoa às vezes deixa passar, por uma coisa boba, uma coisa pequena ali, mas tá construindo ali. Então, quando acontecer, a pessoa vai ficar muito chocada, mas quando ela voltar, ela consegue entender o que aconteceu. E tem aquela maneira um pouco mais cruel, que é, você vai construindo o seu personagem, você faz o seu leitor se apegar no seu personagem. Isso acontece muito em fantasia, principalmente quando o personagem vai morrer. Isso, nossa, toda fantasia tem isso. Quem lê fantasia sabe, sempre tem aquele personagem que quando a gente conhece, ele conquista os nossos corações, e aí a gente fica assim, ele vai morrer em algum momento. Por quê? Porque eu me apaixonei por ele, né? E muitas autoras fazem isso. É cruel,
vou dizer, mas não vou dizer que nunca fiz isso, porque nas minhas histórias sempre tem alguma coisa assim, né? Então, assim, é um método. Você faz o leitor se apegar no seu personagem e você mostra que vai dar errado. Você mostra que ele vai, assim, sumir, que ele vai morrer, que ele vai, sei lá, perder alguém, que ele vai sofrer algum acidente, alguma coisa vai acontecer. E você mostra que isso vai acontecer, só que o leitor tá tão apegado no seu personagem que ele fica em negação até o fim. Não vai, vai ter uma reviravolta e vai ficar tudo bem e não fica. Eu escrevo assim. A gente vai dando, né, para os leitores o que eles querem e a gente puxa o tapete. Porque eu não sou amiga de vocês. Eu não tenho que agradar vocês. A história é minha. Eu vou fazer o que eu quiser com ela. Eu puxo o tapete, gente. É sensacional. Eu sou leitora de escritores assim. Sim. Então, assim, é sensacional. Eu não tenho pena. Eu mato mesmo. Eu mato sem dó, nem piedade. Eu mato. E os leitores gostam. A gente sabe disso porque a gente é assim também. A gente chora, a gente grita, a gente sofre. E depois fala assim, meu Deus, melhor livro que eu já li na minha vida. É tipo isso. É esse misto de sentimentos que a gente quer. Por isso que a gente não publica para vender. A gente publica para ser lida. A gente quer que as pessoas leiam a nossa obra. Entendeu? Exatamente. É esse o papel do escritor no Brasil. Se fosse para vender, gente, qualquer coisa, o mercado hot aí não deixa mentir. Se fosse para vender, teríamos centenas de milhares de escritoras que estavam na Netflix. E elas não vêm, elas são lidas. Entendeu? Exatamente. É essa a diferença. Agora, você, como escritora de suspense, pretende ali patinar, por exemplo, porque você tem carinha de escritora de romance. Você tem pretensão ali de patinar pelo romance, pelo drama, pela fantasia, ou você vai permanecer no gênero? Olha, que curioso você falar sobre eu parecer escritora de romance, porque, acredite ou não, o que eu menos leio é romance. Eu gosto muito quando tem romance nas histórias, mas eu gosto muito mais quando quando o romance é pano de fundo, sabe? Então, é um livro de fantasia que tem romance ali, é um livro de mistério que tem romance ali, né? Então, a gente fala, eu gosto muito de quando tem romance, mas não é de romance, né? E assim, eu pretendo escrever um romance, uma fantasia, para eu me explorar, né? Para eu conhecer, para eu ver até onde eu consigo ir, ver a minha capacidade, né? Dentro desses outros gêneros, escrever drama, enfim. Eu quero experimentar um pouco de tudo, mas eu sinto que o mistério, principalmente, ele vai estar aqui sempre porque é o que eu mais leio, é o que eu mais gosto e é o tipo de história que eu gosto de passar adiante também. Qual é o teu escritor de mistério favorito? Ai, que pergunta difícil. Eu gosto muito de vários. Eu sou 100% momento clichê. Sou 100% apaixonada por Agatha Christie. E não sobrou nenhum. É possivelmente o meu livro de mistério preferido da vida. Mas eu gosto muito também dessas autoras contemporâneas que estão vindo. Holly Jackson, de Manual de Assassinato para Boas Garotas. Karen McManus, que escreveu Onde Nós Está Mentindo. São autoras que eu amo muito. Eu gosto muito de como elas fazem, porque elas escrevem histórias de mistério, de suspense, mas com uma pegada tão leve, porque a gente está falando de adolescentes, de jovens adultos. Então, eles são livros mais leves e que você lê, assim, em questão de horas, mas que tem um mistério, tem um suspense muito bem feito. Então, são possivelmente os meus corações aí. Pô, tu falou um negócio interessante. Tem muitas escritoras que estão sendo publicadas lá de fora de suspense.
A gente leu A Garota na Janela, a gente leu A Garota no Trem, a gente leu mulheres que estão produzindo histórias psicológicas dentro do mistério, do terror, talvez. Eu vi uma escritora outra vez, estava bombando. Agora eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas eu tenho ali atrás, está cheio de livros de autoras que escrevem mistério, o que era muito difícil, né? A gente via só homens escrevendo terror, homens escrevendo suspense, e agora o mercado meio que abriu. E muitos livros estão chegando com essa pegada de mistério, principalmente com protagonista feminina, né? Que antes era o detetive, o assassino. Agora não. É a mulher que foi traída, matou. É a amiga com inveja que fez. É não sei o quê. Não sei... É uma loucura, gente. É uma loucura. Ai, ai. Agora, Isabela, planos para o futuro. Tem livro aí para 2024? Ou você vai só trabalhar em Agnes? Como é que tá isso? Bom, meu futuro está incerto no momento. Essa época de fim de ano é uma época que eu tento visualizar para o ano que vem, mas eu ainda não tenho muitas certezas, porque existem coisas em outros aspectos da minha vida que precisam ser definidos primeiro. Mas, se houver a possibilidade, se eu conseguir conciliar as atividades, ano que vem teremos lançamento. Não sei de qual projeto ainda, tem 2 projetos que estão aí lutando pela minha atenção. Mas teremos lançamento ano que vem, sim, se tudo permitir. E quem sabe até dentro disso um relançamento de Agnes. O livro nem lançou ainda, já estou pensando no relançamento. Mas veremos o que acontece. Ai, que delícia! Eu adoro essas novidades, gente. O que os leitores podem esperar de Agnes? Vamos lá. Muita raiva. Eu gosto de nas histórias, tentar navegar por todas as emoções. Então, teremos muita raiva de certos personagens. Teremos muito choro por outros personagens. Teremos muitas alegrias por outros personagens. Muitas emoções, com certeza. Uma mensagem reflexiva sobre a amizade, sobre até onde você está disposto a ir por sua melhor amiga e se isso é uma coisa boa ou não. Enfim, muitos pensamentos e muitas emoções, com certeza. É o que vocês podem esperar. Você evidencia na tua história uma amizade muito forte, né? Uma amizade que vai ser testada, né? Vai ser ali trabalhada. Você acredita que há amizades assim, a ponto de ultrapassar um limite, ou a ponto de se romper devido a uma... Não sei, dentro da tua temática, você acha que aqui fora, na vida real, há amigos assim? Com certeza. Eu tenho uma amiga de longa data, uma amiga aí, nós somos amigas há quase 9 anos, vamos completar 9 anos de amizade esse ano. E eu vi com outras pessoas também, né, no meu decorrer, na minha caminhada, pessoas da minha família, pessoas em círculos profissionais, em amizades. Eu vejo que sempre existe, toda pessoa tem pelo menos uma, algumas têm 2, mas você sempre tem pelo menos uma pessoa que é aquela amiga, aquele amigo por quem você faria de tudo. E a questão que me incomodou a trabalhar com Agnes é muito assim, até onde isso é saudável? Será que a gente está realmente disposto a fazer de tudo por alguém? E será que isso é bom? Será que a gente consegue realmente ir até o fim
atravessar certos limites, atravessar certas virtudes, certas morais que a gente tem por outra pessoa? E será que a gente deveria fazer isso? Então, são questões importantes, né, gente? São questões importantes. Agora, qual é o conselho que você dá para um escritor ou uma escritora que queira ir publicar o seu primeiro livro de suspense? tem alguns. Vamos lá. Primeiro, estude muito, assim, muito, 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 muito. Porque as técnicas de escrita, elas se aplicam a diversos gêneros, mas tem muitas delas que são essenciais no mistério, que são essenciais no suspense, tanto quanto tem aquelas para romance, para fantasia, mas existem muitas mesmo que você estuda que se aplicam e que são muito necessárias se você quiser escrever um mistério, um suspense muito bem. Também não desista nunca, porque assim, o processo de escrever um livro, seja ele de 50 páginas, seja ele de 80, seja ele de 300 páginas, é um processo com muitos altos e baixos. Então, vai ter hora que você vai estar extremamente contente com o que você está escrevendo, vai sonhar ali com seu best-seller, vai sonhar com um brinde, vai sonhar com um lançamento, e vai ter hora que você vai querer desistir. Não desista, porque só você pode contar a história daquele jeito. Cada pessoa é diferente, cada pessoa vê o mundo de uma maneira diferente, e por isso só você vai conseguir escrever essa história dessa maneira. Então, continue, é difícil, mas segue adiante. E, principalmente, leia muito sobre o gênero mistério e suspense. Existem algumas coisas que estão sempre ali. E se você tiver um olhar clínico para isso, quanto mais você lê, mais você vai conseguir ter esse olhar clínico. Você consegue usar ferramentas, através de exemplos práticos, né, nas suas histórias também. Muito bem, são dicas boas, hein, gente? Tem alguma obra que influencia a tua escrita, por exemplo, ou não? Várias. Tem uma... Eu falo assim, nenhuma delas eu fiz uma referência direta, né? Porque não, eu quis ir bem do meu mesmo. Mas essas leituras que eu faço de mistério, de suspense, são o que mais me incentivam a escrever sobre, porque são histórias que eu amo e eu sei que a minha visão dessas histórias também pode ser algo que outras pessoas gostem de ler. Mas muitos mistérios têm, principalmente uma saga de livros. Eu esqueci o nome da autora, mas é uma saga de livros que ela é lançada pela Dark Side. Chama Rastro de Sangue. São 4 livros, onde nós temos um mistério misturado com suspense ali de uma protagonista feminina, só que no século XIX, né? Então tem toda uma questão social por trás, onde ela tem que lutar constantemente com isso para poder ser quem ela é, né? Ser a investigadora que ela é. Isso e outros que eu já mencionei, os livros da Agatha Christie, os livros da Carrie McManus, né? Então, tudo isso me inspira. Você sabe que eu li alguns livros da Agatha e depois eu li algumas biografias para poder entender por que a Agatha Christie vendeu milhões de livros. Não estou criticando quem lê, nem posso, nem quem lê, e nem a própria Agatha, que foi um divisor de águas na literatura. Mas eu, Monique, como leitora, eu li, ela tem 80 e tantos livros publicados. Eu li 20 livros dela. Fora de biografias. Por quê? Quando um escritor faz um sucesso tremendo e publica e vende milhões e fica na história como um marco, a gente precisa ler para conhecer e a gente precisa entender por que ela é tão boa a ponto de se tornar o que ela foi. Porque a Agatha Christie é a Agatha Christie, ponto. Mas por que ela se tornou isso? E aí eu li 20 livros dela. Não gostei de nenhum. É difícil eu confessar isso.
Podem me apedrejar, eu deixo. Mas eu não entendo como que a Agatha se transformou nesse boom dentro da literatura. Ah, Monique, deixa de ser ignorante, não sei o que. Gente, li várias biografias. A Agatha tinha uma puta estratégia, trabalhava com uma puta editora que fazia uma mega divulgação dos livros dela numa época que não havia rede social e tudo dela era marketing. Ela era uma mulher que escrevia suspense, o que não era comum na época dela, e aquilo era diferente. Só que, se vocês pararem para ler todas as obras dela, inclusive como as histórias surgiram, ela fala que uma vez ela viu um camelo, não sei o quê, e escreveu. Não estou criticando a forma como ela escreve, não é isso. Mas eu não consegui entender até hoje como que essa mulher fez o que fez numa época que ela viveu sem recurso nenhum, entendeu? É esse o ponto. Só isso. Sim. Ah, não, mas a Agatha é um ponto muito... Eu falo assim, existem autores que eu amo de paixão, que eu sou completamente apaixonada por eles. Mas que se alguém me pedir para indicar, eu não indico. A Agatha eu indico para certas pessoas, né? Porque eu amo os livros dela, eu acho que ela constrói um mistério muito bem feito. Quando eu li Assassinato no Expresso do Oriente, eu fiquei abismada com o final. Eu não consegui chegar nele, eu sempre tento, em livros de mistério, chegar ao final antes do final, tentar descobrir antes. Mas eu não consegui descobrir com ele. Quando ela revelou, eu entendi por que eu não consegui descobrir. Mas é um autor porque ela usa uma linguagem única, né? Isabela se travou. Isabela, você travou. Ai! Voltou. Tá aqui? Voltou. Legal. Perdão. Mas, enfim, é uma autora que não é todo mundo que vai gostar, o que eu acho que é uma lei para todo mundo, porque eu acho que não existe escritor que agradará a todos, é impossível, né? Mas também ela é uma autora que não é todo mundo que consegue entender a maneira que ela pensa. E isso faz muito sentido, porque ela tinha uma maneira peculiar de pensar, né? Mas assim, fazer o quê, né? Já entendi a sua mensagem para mim. Já entendi. Não estou te julgando, não estou te julgando de maneira nenhuma. Pode ficar tranquila. Mas eu falo assim, é bom ter alguém que não goste, porque aí eu fico menos desconfiada. Porque quando todo mundo gosta muito de um autor, eu fico assim, não sei se é muito confiável, todo mundo tá gostando. Se tá agradando todo mundo, não sei. Tem alguma coisa errada. É verdade. Agora, 15 de agosto, livro sendo comercializado. Como que as pessoas vão conseguir ler e adquirir seu digital? Muito bem. No dia que ele lançar, que ele for oficialmente, né, para a Amazon, eu vou soltar um vídeo, uma postagem, um stories, alguma coisa assim, para avisar o pessoal mesmo, né? A intenção é fazer um vídeo, espero que dê certo, espero que funcione. Tô resolvendo os últimos detalhes antes de poder resolver isso 100%. Mas serão avisados lá no meu perfil, lá no Pastora Literária, então se me seguir, você vai ter a notícia. E estará na Amazon. Nos primeiros 5 dias vai estar no valor promocional. Não vou avisar ainda, quero que seja uma surpresa. Mas nos primeiros 5 dias estará no valor promocional. E depois ele vai para o valor normal dele. E para quem tem Kindle Unlimited, vai estar disponível lá também para ler à vontade, tá? Então, teremos essas duas formas. Pode comprar o livro ou pode ter ele pelo Kindle também, acessar ele pelo Unlimited tranquilamente. Maravilha. Só frisando aqui que o arroba é
partitura literária, tá? Então já corre lá, já segue a nossa escritora, para que vocês possam aí estar acompanhando o lançamento. Ah, que maravilha, Isabela! Ficaria aqui com você pelo menos mais 1 hora de bate-papo. Você é agradabilíssima, menina. Eu Obrigada. super agradeço seu tempo, sua disponibilidade. Quero dizer que estou muito feliz de ter uma escritora de suspense publicando, produzindo. É isso que o mercado quer. É que a gente deixe a nossa marca do melhor jeito possível. E mais mulheres para suspense, mais mulheres para mistério, mais histórias para encantar os leitores. Então, assim, muitíssimo obrigada. Todo sucesso do mundo e volte sempre que você quiser, tá? Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui contigo. A gente podia ficar conversando assim, ó, por horas a fio. E eu espero voltar, espero vir, quem sabe, aí num outro lançamento, num relançamento. Vamos conversar mais com certeza. E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Uma pessoa que também compartilha aí do mundo da escrita comigo, com a galera que está aí, né, acompanhando a gente, que gosta desse mundo também. Então, muito obrigada mesmo. Sou muito grata por você ter me recebido aqui, por ter me convidado. Me sinto super honrada. Que graça. Quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente, que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que hoje tem live até 10 horas da noite. Daqui a pouco eu volto. Isabela, um Oi. beijo, amor. Obrigada. Muito obrigada, viu, gente? Tchau.